Graça e paz, meus irmãos. Queridos, hoje a gente vai ter mais um momento aqui dessa série, né, que provavelmente será a última do ano. Tempo de reconstruir o nosso país. E o nosso texto base de hoje está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 15. Então vou pedir para você abrir lá comigo. Seja a sua Bíblia física, como essa que eu estou usando hoje aqui, ou a sua Bíblia elétrica, se você está usando uma aí. Mateus, capítulo 22, versículo 15. Mateus 22, 15 diz assim: Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário e ele lhes perguntou: De quem esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Nesse momento que a gente se prepara para ouvir a palavra de Deus exposta, explanada, eu quero te convidar a orar com o seu vizinho aí. Pegar na mão do seu irmão, da sua irmã, do seu cônjuge, do seu amigo que está aí do seu lado. Orar, abençoando a vida dele, pedindo para que Deus possa abrir nosso coração para esse tempo aqui, esse tempo de reflexão bíblica na palavra. Vamos orar, igreja? Vamos orar juntos, uns pelos outros, uns com os outros. Jesus, mais uma vez unidos aqui, congregados, ajuntados aqui pelo Teu Espírito Santo, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, vem abrir nosso coração para a palavra. Nós estamos vivendo um momento tão difícil e triste no nosso país, com tantos problemas e tantas propostas de solução, tantas promessas, Jesus, tantos especialistas, e ao mesmo tempo tanto ódio, tanta polarização. Quantos corações machucados ao final desse período eleitoral, quantos relacionamentos partidos, quantas famílias dilaceradas, quanta gente entristecida. No final das contas, Jesus, a gente saiu com um sentimento de que todos perderam de alguma maneira. E nós sabemos, Jesus, que o Senhor colocou a nossa igreja aqui, não só a nossa igreja local, mas a sua igreja, o seu povo, a sua noiva aqui nesse país, para que nós fôssemos porta-vozes da mensagem de esperança e de cura que pode sarar o coração desse país. Mas Jesus, para que isso aconteça, uma cura tem que começar em nós, uma cura tem que começar aqui dentro.
E é isso que nós pedimos nessa hora. Cura as nossas relações, Jesus. Cura os nossos corações. Nos ajunta, nos compacta, faz de nós um só povo. Que absolutamente nada se coloque entre aqueles por quem Cristo morreu para reconciliar na cruz do Calvário. Essa é a nossa oração. Nós a fazemos na autoridade do nome de Jesus Cristo, o único que nós reconhecemos como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nesse nome nós oramos. Amém e amém. Nas últimas eleições no Ocidente, nós temos visto uma tendência crescente de polarização do discurso político. Alguns especialistas chegam a fazer referência nos artigos, nas revistas especializadas, sobre duas Inglaterras, falando sobre a saída do bloco da União Europeia, o Brexit, ou dois Estados Unidos, fazendo referência à divisão, à polarização causada por Trump nos Estados Unidos, e recentemente também no Brasil, dois Brasis. Muitas manchetes lá fora falam sobre os dois Brasis que vivem aqui dentro. Um dos cronistas da Christianity Today, James Eglinton, ele diz que a gente tem vivido numa fase mais acirrada de um debate que tem acontecido desde a década de 50. Um debate entre aquilo que é chamado de progressismo e populismo. E esses discursos, o discurso progressista e o discurso populista, eles são muito típicos, O discurso progressista, ele atrai aqueles que são mais receptivos a um futuro mais individualista, mais baseado nas liberdades individuais, desatrelados de obrigações do passado, que esse discurso considera de alguma maneira obrigações retrógradas. Então é um discurso sempre baseado na ênfase dos especialistas, reforçando a igualdade, a justiça, o cuidado com os pobres e por aí vai. É um discurso muito marcado no cenário político, não apenas aqui no Brasil, mas fora do nosso país também. O discurso populista, ele já é um discurso que está no outro extremo espectro aí, do cenário político, e que é um discurso que é bastante nacionalista. Ele apela para os valores mais tradicionais do Ocidente, como família, religião, moral, verdade. Apela para a restauração da grandeza nacional, aquele discurso de seremos grandes de novo, faça a América grande de novo. Mas, ao mesmo tempo, tem posições polêmicas sobre igualdade, sobre uma série de questões de justiça que são tão importantes para outra ala. A gente pode falar, nossa, isso é muito novo, e não é. Escrevendo em 1941, C.S. Lewis disse assim que no seu tempo já havia uma briga dentro da igreja entre cristãos progressistas e cristãos conservadores. Ele faz uma alusão a isso num de seus textos que nós lemos aí dentro do texto Cristianismo Puro e Simples. Então esse debate, ele não é nada novo. Ele está tomando agora uma nova proporção. Ele está tomando agora um novo vulto. Um vulto onde parece uma guerra de todos contra todos. É justamente nesse cenário caótico que nós nos encontramos. E a pergunta de hoje é o seguinte: como é que nós cristãos, independente da nossa posição política, do nosso partido, do nosso candidato, como é que nós nos colocamos num cenário tão difícil, tão caótico e tão complexo? Eu acredito que a gente está num dos textos que aponta algumas opções, para nós cristãos, para nós nos posicionarmos dentro do nosso país exatamente agora. Por quê? Porque quando a gente chega na última semana do ministério de Jesus, provavelmente a gente está aqui na terça-feira, após a entrada triunfal no domingo em Jerusalém, onde Jesus entra, é aclamado com tons messiânicos e começa então um longo debate com os especialistas. Note, Jesus está entrando na capital religiosa do seu templo. Lá é o ninho dos escribas e fariseus, dos líderes religiosos, dos caras que tinham pós-doutorado em teologia, os caras que manjavam da Bíblia. E obviamente eles vêm propondo uma série de temas complexos e difíceis para Jesus. Uma série de temas que eram provas teológicas, que eram tentações teológicas. Mas o engraçado é que quando esse texto começa, Mateus fala assim: os discípulos dos fariseus e os herodianos, essa galera se odiava. Eles se matavam, batiam boca, trocavam socos e pontapés, mas eles se uniram para ir contra Jesus.
É engraçado, né? Os herodianos eram os caras que eram mais chegados do partido de Herodes, que eram mais afeiçoados às benesses que o domínio romano trazia. E os fariseus eram contrários à presença dos romanos ali, mas eles que eram inimigos políticos fizeram uma aliança contra Jesus, que era um inimigo comum, e foram para Jesus e começaram assim: mestre, a gente sabe que você é um cara muito sábio, a gente sabe que você é justo, não se leva pela aparência. Ou seja, olha, Jesus, você é conhecido por ser justo, você é conhecido por ser sábio, então agora você vai ter que se posicionar, você vai ter que dizer alguma coisa, você não pode se calar. Então, mestre, a gente sabe que você é tudo isso, então a gente está trazendo aqui essa questão que a gente não conseguiu resolver, mas que fica cá no nosso coração uma pergunta: qual é a sua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Para a gente que lê o texto numa primeira batida de olho, a gente acha que é uma mera questão tributária, é uma questão assim, cara, a gente deve pagar, não deve pagar, se a gente não paga é um dinheiro que fica no bolso, mas não é bem assim. Nessa perguntinha, ela perpassa vários temas complexos de governo, de direito, de justiça e também de teologia do tempo de Jesus. Não é só uma pergunta, digamos assim, política, é uma pergunta de cunho religioso também. Porque vejamos as opções. Se Jesus fala assim: eu acho que é certo sim a gente pagar imposto a César. Eles falariam: então, Jesus, você é um traidor da pátria, porque você não crê nas promessas que foram feitas ao nosso pai Abraão, o pai da aliança, a quem Deus disse que faria dele uma grande nação, que lhe daria a terra e que não deixaria que a sua semente caísse sob domínio estrangeiro. Então, Jesus, você é um traidor da pátria e é um traidor da nossa religião também. Você não crê nas Sagradas Escrituras como nós cremos. Se Jesus fala assim: não, eu acho que a gente não deveria pagar impostos a César. Note que já havia no tempo de Jesus uma agitação popular. Alguns segmentos dessa agitação popular propunha a tomada do poder pela violência. Esses eram os zelotes. Então, se Jesus vira e fala assim: eu acho que a gente não deveria pagar impostos a César mesmo, não, acho que isso está errado. Ele seria visto como um nacionalista, uma coisa boa para alguns, mas como um radical, como alguém que está se unindo aos movimentos mais radicais e violentos. E óbvio, isso poderia fazer com que se precipitasse sobre Jesus e sobre os seguidores de Jesus uma cruenta perseguição romana. Então Jesus está aqui decidindo entre o ruim e o pior. Ele tem duas opções só. As duas parecem igualmente desastrosas. Mas não é só uma questão política, é uma questão religiosa. Não é só uma questão religiosa, é uma questão política também. No cenário político do nosso país, é muito fácil a gente se sentir exatamente no lugar de Jesus. Não é verdade? Quando alguém na escola, quando alguém lá no trabalho, na faculdade, vira para você e diz assim: você é crente, né? Aí você fala assim: eu sou cristão, tal, sou presbiteriano, faço parte lá do ministério das Anas presbiterianas, né? Não sei o quê. Legal, pô, legal. E em quem você vai votar? Por quê que essa questão se torna tão complexa? Porque nós estamos vivendo num momento em que existem temas super complexos acontecendo fora da igreja. Temas muito complexos mesmo. Por exemplo, injustiça social, desigualdade econômica, direitos das minorias, crimes contra as minorias, conflitos com relação a gênero, preconceito racial, fake news, mídias sociais, aborto, direitos humanos, direitos femininos, a crise da segurança pública, a crise da saúde pública, as tensões entre diferentes políticas econômicas, como liberalismo e protecionismo, as tensões entre capitalismo e diversas formas de socialismo, e não para por aí vai. Por aí vai. Cada um desses temas aqui é muitíssimo complexo. É muito difícil. Por exemplo, eu vou falar aqui, vamos fazer o seguinte agora, abre aspas, tá? Quando for editar esse vídeo, corta essa parte. Ninguém vai estribuchar com o que eu vou falar aqui. Todo mundo aqui é crente e todo mundo é adulto. Beleza? Ninguém vai ficar de mimimi. Só vamos comentar. Cotas. Olha que tema difícil, cara. Que tema difícil. Algumas pessoas na sala da Isabela formaram por cotas. E eu tive a oportunidade de ir no churrasco na casa de uma dessas pessoas, subindo a ladeira dos Tabajaras.
Essa menina entrou por cota. E eu falei assim, poxa, que bom, uma menina que nasce no morro, que nasce sem privilégios, que não consegue fazer uma escola privada e tal, não sei o quê, pode sonhar com medicina por causa das cotas. Então as cotas, por um lado, provê um caminho para pessoas em posições de vulnerabilidade social que não teriam acesso à faculdade se não fossem as cotas. Mas por outro lado, as cotas, segundo o argumento de muitos, e tem um pouco de sentido, a gente não pode discordar, ela reforça uma igualdade que ela pretende matar. Ela reforça a desigualdade, porque ela cria mesmo uma separação entre A e B. Não estão todos igualmente colocados. Eu não estou dizendo que tem posição não, igreja. Eu não estou dizendo nem que tem resposta certa. Só estou mostrando para vocês um tema que é super complicado. É muito fácil a gente dizer assim, é errado ou é certo. Mas a gente tem que ouvir todos os lados da história. A gente tem que ponderar e a gente tem que ter a capacidade de ouvir quem pensa diferente de nós. É um tema super difícil. Se você me abordar ali na porta, no final do sermão, falar, pastor, mas qual que é a sua posição sobre cotas? Eu vou te falar, não tenho. Porque é um tema muito complexo e humildade nunca matou ninguém. É um tema muito difícil. Ou seja, por um lado, a gente tem temas super complicados. E por outro lado, tem aquilo que o grande especialista em ética, James Mumford, diz ser o sistema de pacote de ética dos partidos. Que é mais ou menos assim. Qual que é a estratégia política dos últimos 20 anos? Um partido chega para você e fala assim, você fala assim, olha, eu me identifico bem com vocês assim na questão dos programas sociais, de ajudar os pobres e tal, mas eu não me identifico nessa parte aqui de ideologia de gênero, porque eu sou cristão. Aí ele vira para você e fala assim, não, pega o pacote todo ou larga. Tudo ou nada. Ou você pega tudo ou você larga tudo. Porque nós não podemos simplesmente dizer que nós nos alinhamos e ao mesmo tempo nos desalinhamos com os partidos. Os partidos montam um esquema em que você ou está dentro ou está fora. Ou você compra o pacote inteiro das ideologias ou você está fora. Você não fecha com a gente em 1 ponto de 10, então você está fora. Você não é um verdadeiro defensor da nossa linha. Você não é um verdadeiro A ou B. Você pode dizer assim, eu concordo aqui com esse partido, que assim, nos valores da família e tal, não sei o quê, mas eu não sou pró-armamentista. Não interessa, você está fora. Você tem que comprar o pacote todo e você está fora. E fazendo assim, nós somos empurrados a tomar decisões que obviamente não são boas para nós, porque nenhum dos partidos que está aí representam 100% das nossas convicções. Nem que esse partido se diga cristão, nem que esse candidato se diga cristão. Não importa, pegue tudo ou largue tudo. E o que nós faremos nesses tempos? Para vocês terem uma noção de como isso é complicado, e de como isso é perigoso para nós cristãos. Billy Graham, desde que ele se tornou um evangelista de nível não apenas nacional nos Estados Unidos, mas internacional, ele se tornou um cara que sempre teve a fama de ser o conselheiro da Casa Branca. E no final da década de 50, ele se tornou amigo pessoal muito chegado, nada mais, nada menos do que Richard Nixon. Ele apoiou o Nixon publicamente na campanha presidencial contra John Kennedy em 1960. Ele fez um coach com Nixon, como Nixon deveria pregar para atrair os cristãos para a sua plataforma de governo. John Kennedy ganhou em 60. Isso trouxe uma profunda mágoa ao coração de Richard Nixon. Ele não concorreu em 64, mas concorreu em 68. Em 68, ele contou novamente com o apoio público de Billy Graham. Eles eram amigos pessoais, eles comiam um na casa do outro. Billy Graham tinha trânsito livre na casa do presidente. Ele ganhou em 68 com um objetivo: dar um fim justo à guerra do Vietnã. Isso fazia parte da plataforma de governo de Nixon em 68. Quando ele foi avançando no primeiro governo, ficou claro que ele não ia terminar a guerra do Vietnã. E quando chegou em 71, ele foi reeleito em 72, quando chegou em 73, ele apresentou para o Congresso e para a nação um programa para expandir a guerra do Vietnã para o Camboja. O que machucou o coração de muitas pessoas que votaram nele.
Mas Billy Graham continuou reiterando o seu apoio a Richard Nixon, publicamente, sempre. Até que em 1972, foram encontrados uns caras que arrombaram o partido contrário ao presidente, o escândalo de Watergate. O escândalo de Watergate, as provas foram emergindo e tudo apontava que o presidente sabia do ocorrido. O presidente estava diretamente envolvido naquele escândalo de espionagem do partido da oposição. Quando as primeiras evidências contra Nixon foram saindo na mídia, Billy Graham veio publicamente e se posicionou favorável ao presidente. Só que as evidências foram tantas e tantas e tantas e tantas, que em determinado momento Graham percebeu e começou a retirar o seu apoio público a Nixon. E nesse momento ele foi amaldiçoado pelos amigos e pelos inimigos de Nixon. E quase o ministério de Billy Graham como evangelista naquele país morreu junto com a assinatura do termo, né, em que Nixon se demitia do cargo de presidente diante de um impeachment certo. Tem um cronista da vida de Graham que diz que Graham passou pelo maior sufrágio de sua vida naquele período. Que ele chorava amargamente, que ele chegou a dizer para um amigo que foi o período de maior sofrimento da sua vida até aquele momento, a decepção que ele sofreu com o Richard Nixon. Porque havia algo em Richard Nixon que Billy Graham não conseguiu ver aquele tempo todo de amizade íntima. Ou seja, Graham escolheu um lado que lhe parecia o melhor. Mesmo com a sua sabedoria, mesmo com o seu legado, mesmo com a sua educação, em determinado momento ele se posicionou do lado errado da história. E nós? O que faremos? Quando Jesus foi espreitado pelos fariseus, em primeiro lugar, o texto diz assim: Jesus, percebendo a intenção deles, lhes disse: hipócritas, por que vocês querem me colocar à prova? E a palavra no grego é: por que vocês estão me imputando esse teste? Por que vocês estão aplicando em mim essa tentação? Note que Jesus discernia que havia um perigo espiritual ali. Não era apenas uma questão de opinião política. Não era apenas uma questão de opinião pública. Jesus percebeu o perigo espiritual daquele momento. E então disse o seguinte: me deem um denário. Note que Jesus, ele não tira um denário do bolso, porque ele quer indicar para aqueles homens que ele não tem um denário, ou que o dinheiro que ele tem é em conjunto com os apóstolos, de quem o grande cuidador da bolsa dos apóstolos era nada mais nada menos do que Judas Iscariotes, né? Mas o fato é que ele fala assim: me deem um denário. Esse denário ou era um denário romano, ou era uma tetradracma. Nos dois casos, ou sendo uma moeda romana, ou sendo uma moeda palestina, nos dois casos, porque a Judéia foi conquistada pelo César e estava sob domínio do César, então mesmo as moedas palestinas tinham que ter o rosto de César, que no caso era Tibério César, o imperador romano naquela época. E de um lado havia um rosto do imperador cunhado na moeda, Tibério César, do outro lado escrito: filho do divino Augusto, que era o nome do pai dele, Augusto César. Ou seja, Jesus diz assim: peguem um denário. Aí eles pegaram um denário. Fala assim: quem é essa cara que está aí na moeda? Fala assim: é a cara do César que está aqui. Então Jesus dispara uma frase que é simplesmente assim: é só porque a gente crê que Jesus era Deus encarnado, porque quanta sabedoria numa frase desse tamanho. Deem a César o que é, e deem a Deus o que é de Deus. Essa frase, em si mesma, ela é muito polêmica. E eu vou recorrer ao grande especialista em Novo Testamento, Don Carson, para dizer o seguinte: a gente pode ler ela em dois níveis. Num nível mais simples, essa frase quer dizer que nós cristãos temos que discernir, temos que fazer separação entre os nossos deveres civis e os nossos deveres para com Deus. Nós damos aos nossos Césares o que lhes cabe,
enquanto nós nos submetemos a eles, porque somos submissos a Deus. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Nós não confundimos as autoridades civis com Deus, nem confundimos Deus com as autoridades civis. Nós conseguimos fazer distinção entre uma coisa e outra. Num outro nível de leitura, é possível dizer que Jesus estava afirmando que agora havia uma mudança sendo operada. Por quê? Porque os israelitas, durante muito tempo, eles foram um país. Eles foram um país. Note, pense comigo. Quando você fala assim, os judeus, eles eram um país que eram ao mesmo tempo uma religião. Eles eram uma teocracia. O Estado e a religião eram uma coisa só. Nascer em Israel era nascer como israelita, como povo de Deus. Mas agora a igreja não seria mais assim. A igreja seria o povo de Deus esparramado por todos os países do mundo, submetida, ou digamos assim, convivendo com governos pagãos, mas discernindo que a autoridade civil foi colocada por Deus, joia. Mas eu sirvo o Senhor, joia. Agora vamos criar um cenário de complicação aqui. E se o nosso presidente, eleito, futuro, sei lá quem, o Temer, sei lá quem, começa a exigir coisas de nós que nós entendemos que fere a nossa religião, por exemplo. Começa a pedir que a gente se reúne aqui na igreja terça-feira para prestar um culto ao presidente, que era o que os Césares faziam. Os cristãos do primeiro século foram mortos por quê? Porque eles se negavam a participar do culto do imperador nas cidades em que havia o culto do imperador. Porque eles entendiam que nós não podemos dar a César aquilo que só deve ser dado a Deus. E por isso eles foram mortos sistematicamente. Jesus está pedindo que nós usemos a sabedoria do Espírito Santo para discernir as coisas. Mas para discernir as coisas, nós precisamos buscar a sabedoria do Espírito Santo. Nós precisamos entender que tem questões que são difíceis e que são complexas. A grande questão é, como é que nós podemos aplicar na prática essa conversa aqui para ir para o final? O que a gente pode fazer de prático? Beleza, eu vou contar uma história e depois vou te dar 3 pontos. Tá bom assim? Soa presbiteriano para você? Uma história e 3 pontos? Legal, né? No meado da década de 60, Johnny Cash, que era filho de uma família batista do interior do Arkansas, já era um artista country bastante conhecido no cenário nacional dos Estados Unidos. No final daquela década, do final da década de 60, ele, que sempre procurava se identificar com as causas dos pobres, dos negros, dos índios e dos excluídos daquela nação, fez um show numa prisão chamada Folsom Prison. E ele gravou esse show ao vivo, montou um álbum, e esse álbum ficou em primeiro lugar nas paradas de sucesso e tornou Johnny Cash uma celebridade nacional a ponto dele ter um programa na televisão. Então, ao mesmo tempo em que Richard Nixon estava sendo eleito para o seu primeiro mandato, Johnny Cash era uma estrela nacional. Num dos seus programas, no final do seu programa, uma vez que ele teve uma criação bastante conservadora, bastante patriota, aquela coisa bem do interior dos Estados Unidos, ele, porque havia uma guerra, a guerra do Vietnã. E os jovens, a maior parte dos jovens, não via o menor sentido naquela guerra. Foi em 1969 que estourou o movimento Woodstock, no qual era baseado em sexo, drogas e rock and roll, né? A gente sabe, mas tinha um protesto político muito agressivo no discurso daquela galera contra a guerra do Vietnã, contra a injustiça da guerra, contra a desigualdade das forças de uma grande potência e de um país ali esmagado pelos tanques e bombas que eram lançados lá. Então, a juventude se mobilizava, ia às ruas, queimava bandeiras, gritava coisas contra o presidente, e Johnny Cash era alguém que essa juventude ouvia. Muito bem, no final de um programa ele disse assim: eu estou aqui, eu e minha família, e nós reiteramos, aquela voz de Johnny Cash, nós reiteramos o nosso apoio ao presidente Richard Nixon e ao nosso governo dos Estados Unidos. Isso gerou uma comoção, porque ele se posicionou favorável ao presidente, como era de se esperar de um filho do patriotismo norte-americano.
No outro dia ele recebeu uma carta escrita pelo presidente agradecendo esse apoio público. E, ao mesmo tempo, foi convidado Johnny Cash para fazer um show na Casa Branca. Um show no hall da Casa Branca. Ótimo, todo mundo ficou empolgado, Johnny Cash ficou empolgado e tal. Só que quando começou a chegar perto do show, o presidente Richard Nixon, que não era lá flor que se cheirasse, pediu que ele cantasse 2 músicas que não eram do Johnny Cash, eram de outros autores country, mas 2 músicas que ridicularizavam os democratas, que ridicularizavam a juventude que criticava a guerra. Era como se Richard Nixon quisesse usar a voz de Johnny Cash para mandar uma mensagem para aquela juventude, porque eles ouviam Johnny Cash. Ótimo. Houve uma tensão na mídia, os jornais, tal, toda aquela comoção. Johnny Cash vai cantar, não vai cantar. Ele tinha 2 opções, né? Ele canta as músicas que o presidente o impôs e ele se torna um fantoche na mão do presidente. Ou ele então vai e afronta a maior autoridade civil daquele país e rompe com o patriotismo no qual ele foi criado. Johnny Cash ficou ali, entre a cruz e a espada. Ele ficou ali, num lugar ruim, ele ficou ali. Os dias foram passando, e quando o hall da Casa Branca estava cheio de autoridades, Richard Nixon, sua esposa, sua família, os pais de Johnny Cash estavam lá, quando estava todo mundo lá no hall, aquela tensão, todas as autoridades políticas, várias autoridades militares do país, ele começou o show. Só que a banda não havia recebido uma playlist. Ele começou a puxar as músicas conforme veio lhe vindo à cabeça. E o show foi avançando e ele não tocava as músicas que o presidente havia pedido. Em determinado ponto do show, ele para o show e diz assim: muitas pessoas, na voz de Johnny Cash, muitas pessoas me perguntam o que eu penso da guerra, o que eu penso do nosso país. Muitas pessoas me perguntam o que eu penso da juventude. E eu vou cantar uma canção. I will sing a song. E ele cantou uma música chamada O que é a Verdade? What is the Truth? Cujas linhas são assim: um menino de 3 anos sentado no chão olha para cima e diz: papai, o que é a guerra? Filho, é quando as pessoas lutam e morrem. O menino de 3 anos diz: papai, por quê? Um jovem de 17 anos, na escola dominical, aprende a regra de ouro: ame o seu próximo como a ti mesmo. E no momento em que o outro ano chegar, em que ele tiver 18 anos e tiver que se alistar, pode ser a sua vez de entregar a sua vida. Você pode culpar a voz da juventude por perguntar: o que é a verdade? Como se ele estivesse dizendo assim para o presidente: diante de toda a criação cristã que a gente recebeu, diante de tudo que a gente ouve nas escolas dominicais sobre amar o próximo, você estranha a postura da nossa juventude? Será que a nossa juventude não tem o direito de se perguntar o que é a verdade? Lembre-se, Johnny Cash não desrespeitou o presidente, não feriu sua moral patriótica. Ele também não se tornou manipulado pelo presidente, mas ele usou da poesia e da música para deixar uma mensagem ali, no coração da Casa Branca, diante de todas as autoridades do país, levando-os a refletir no fato de que aquela juventude que estava lá nas ruas, aos olhos deles pareciam loucos, mas de fato aquela juventude não via sentido naquela guerra. Não via sentido no fato de nós sermos uma nação cristã e sairmos matando e dilacerando pessoas ao longo do mundo. Não há compatibilidade entre a nossa profissão de fé e a nossa política externa. Basicamente é essa a mensagem que Johnny Cash deixou ali. Eu acredito que se Johnny Cash, que se dizia cristão batista, pôde ter sabedoria do Espírito Santo para se posicionar num momento tão difícil e complexo, eu quero crer que nós também podemos ter essa mesma sabedoria. 3 pontos. Ponto 1. Faça política com razão e com fatos e com debate. Se nós queremos ser sábios e discernir um caminho no meio desse caos político, nós temos que abandonar o discurso apaixonado.
Nós temos que diferenciar entre futebol e política. A gente tem que aprender a ouvir os argumentos do outro lado. Lembre-se, a idolatria política me diz que o meu candidato é o único certo. Não importa o que ele diga, não importa o que ele faça, porque ele veio para nos salvar. Mas nós já dizemos na semana passada que um cristão não tem espaço para pensar assim. Cuidado com a idolatria política. Cuidado. Eu vejo pessoas que passam pelo Facebook, vê um ateu lá dizendo que Jesus não existiu. Ele passa reto e nem se importa. Mas quando vê alguém falando alguma coisa mal do candidato dele, ele entra lá e critica e debate até vencer aquela grande discussão retórica ali. Queridos, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado. Um bom remédio para a idolatria política é aprender a conversar. Aprender a conversar. Ah, você está votando em fulano? Ah, mas assim, eu só queria ouvir o porquê. E ouve. Né? Segundo lugar, engaje-se de forma cuidadosa, sem exageros. E aqui eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, cuidado para não lidar com assuntos complexos com simplismo exagerado. O que está sendo debatido no cenário político do nosso país agora são assuntos da maior complexidade. E lembre-se, navegar na internet não faz de você um especialista em absolutamente nada. Ah, porque eu li aqui 3 posts no Facebook e li um artigo da CNN que diz o que diz. Meus queridos, nós temos que ter uma humildade redobrada. Nós estamos discutindo questões de raça, de justiça, de equidade. São questões muito complexas no nosso país. A gente tem que ter cuidado para não ofender a posição do outro. Cuidado com o apoio sem crítica a qualquer candidato, especialmente se ele for cristão. Cuidado, não, eu assino embaixo do que fulano falou. Não, você assina embaixo do que ele falou que é certo. Do que ele falou que é errado, a gente não pode assinar embaixo, porque lembre-se, você não reconhece nenhum senhorio sobre você, senão Jesus Cristo, seu Senhor e Redentor. Terceiro, cuidado com discursos e ideologias que afrontam o Evangelho. Cuidado quando você tenta se dizer apoiador de uma ideologia que afronta o Evangelho. Por exemplo, não tem como você dizer que é cristão se você apoia ideologias que sustentam na sua base a ideologia de gênero. A dissolução dos gêneros é antibíblica e não cabe na nossa cosmovisão. Ah, eu discordo, concordo. Meu irmão, você pode discordar, pode concordar, mas você teria que rasgar muitas páginas da Bíblia para provar alguma coisa nesse sentido. Ponto. Tem como a gente ficar muito assim, quando você tem que explicar a sua posição, fazendo muito samba do crioulo doido, e indo para lá e voltando para cá, é porque alguma coisa está esquisita, não é verdade? Não, mas não é, não, calma. A Bíblia diz, o homem criou o quê? Homem e mulher. E depois o pecado entrou na história, bagunçou tudo, mas beleza. Cuidado com discursos que querem se apossar do Evangelho. Fico muito triste de lembrar que alguns anos atrás eu li uma notícia assim: Eduardo Cunha se reúne com pastores para dar a palavra da sua plataforma de governo em igrejas do estado do Rio de Janeiro. Queridos, a gente tem que ter muito cuidado quando algum político fala assim, não, olha, você pode votar em mim, fica tranquilo, porque eu sou cristão. Eu vou à igreja e tal, não sei o quê. Queridos, muito cuidado. Não é verdade? É muito fácil. Eu vou contar uma história para vocês aqui, abre aspas e fecha aspas. Eu tive uma ovelha lá em Itajubá, que ele me contou assim, rapaz, se eu te contar como eu me converti, você não vai imaginar. Eu falei, não, pode me contar, que eu já ouvi tanta coisa. Eu falei o seguinte, meu pai era candidato a prefeito aqui da cidade, e aí a gente dividiu os filhos. Cada filho ia se converter a uma religião. Porque aí um se convertia ao catolicismo, outro ao batista, outro ao presbiteriano e tal, porque a gente ia nas igrejas e falava assim, não, meu pai é isso daí e tal, não sei o quê. Então a gente tinha um compromisso de ficar mais ou menos 1 ano indo na igreja para ganhar os votos. Só que aí eu fui sentar no banco da igreja, pastor.
Fui sentando no banco da igreja, o pastor foi pregando, e todo domingo era para mim, todo domingo era para mim, todo domingo era para mim, todo domingo era para mim. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? Não é possível e tal, não sei o quê. Aí, pastor, você não acredita, um dia fizeram um apelo. Eu não sei nem te falar, o Espírito Santo me arrancou do banco com tudo, vapo! Aí para frente. Ele se converteu assim, meus irmãos. Uma pseudo-conversão que se transformou numa condição cristã de fato. Então, meus queridos, muito cuidado, muito cuidado. Em terceiro, último lugar, a gente precisa desenvolver uma humildade histórica. Vou encerrar dizendo o seguinte: quando Constantino, o imperador romano, século IV, disse que havia se convertido ao cristianismo, alguns desconfiaram. Mas Eusébio de Cesareia, que era um homem culto, um intelectual, um teólogo, um pastor, um escritor, ele deu todo apoio e escreveu laudas e laudas dizendo que Constantino era o eleito de Deus para salvar a igreja. E hoje nós sabemos que Eusébio de Cesareia estava completamente equivocado. A partir do momento em que a igreja se aliou ao Império Romano, tudo foi para pior. Bernardo de Clairvaux, Bernardo de Claraval, era um monge, um homem piedoso, fundou um mosteiro na cidade de Claraval, foi o maior pregador da Europa do século XII, um homem conhecido por uma piedade absolutamente irretocável. Só que ele bancou a ideia de ser o grande pregador das cruzadas. E as cruzadas foram uma das páginas mais nefastas da história da fé cristã. Para vocês terem uma noção, uma das cruzadas foi uma cruzada de crianças, porque eles acreditavam que Deus ouviria o clamor dos pequeninos e que quando eles chegassem em Jerusalém, as torres, os guardiões cairiam mortos por um milagre de Deus. Famílias doaram seus filhos para essa cruzada. E você sabe o que aconteceu? Mal saiu aquele contingente de crianças da Europa, elas foram escravizadas, mutiladas, estupradas, e esse é um dos episódios mais tristes que nós cristãos podemos relatar da nossa fé. Ou seja, quando nós olhamos para trás, nós aprendemos a ter um pouco de humildade histórica, porque muitos homens sábios erraram e se posicionaram do lado errado da história. Os batistas que mataram índios no oeste americano, os anglicanos que escravizaram escravos durante tantas gerações, os católicos espanhóis que mataram tantos índios aqui nas Américas, eles eram cristãos, eles iam à missa, eles tomavam a Santa Ceia e eles estavam do lado errado da história. Por que eu estou contando essas histórias? Só para que a gente se lembre que nós precisamos ter nesse tempo muita humildade, capacidade de ouvir e sabedoria do Espírito Santo de Deus. Paulo, relembrando aos Colossenses tudo o que Jesus havia feito por eles, afirmou: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todos os nossos pecados, cancelou a dívida que consistia basicamente nos pecados que eram imputados a nós. Ele removeu aquela dívida, pregando-a toda na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Basicamente o que Paulo está fazendo aqui é retratar Jesus como um conquistador que, uma vez tendo vencido seus inimigos, os leva cativos, desfila com eles na praça pública e os expõe à vergonha. O grande erudito anglicano Nicholas Wright escreve o seguinte comentário, e com isso eu quero encerrar o nosso papo aqui hoje. Os governantes do tempo de Jesus, Roma e os escribas e fariseus, conspiraram para colocar Jesus na cruz. Eles o deixaram nu, o levaram ao desprezo público e o mataram sobre a cruz, triunfando sobre ele. Mas, em uma das mais dramáticas reversões da história, Jesus, que na cruz mostrou-se Redentor e Salvador, ressuscitou, e então expôs esses poderes, todos eles, à nudez, ao espetáculo do ridículo e à impotência,
triunfando deles na cruz do Calvário. A cruz, portanto, torna-se a fonte de esperança para todos aqueles que um dia foram mantidos cativos, sob o domínio dos poderes e autoridade, seja dos Césares, seja de qualquer outra. Aqueles que uma vez foram escravizados pelo medo e pelo ódio. Os poderes romanos, a sinagoga, eles se uniram para matar Jesus. E eles pensavam ter triunfado sobre Jesus quando Jesus rendeu o seu corpo morto e dilacerado na cruz do Calvário. Mas no domingo de manhã Jesus ressuscitou. E então Jesus expôs a tentativa pífia, a tentativa ridícula dos Césares de tomarem um trono que nunca foi deles. Meu irmão, minha irmã, nós cristãos não precisamos viver sob o tipo de escravidão que as autoridades políticas pretendem impor sobre nós. A gente não precisa. Eu quero te dizer o seguinte: se o seu candidato venceu ou perdeu, pouco importa, porque quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida do sustento da sua casa é o Senhor. Quem vai colocar comida ano que vem na sua mesa é o mesmo Jesus que morreu por você na cruz do Calvário. Porque todos esses poderes ajuntados não podem nada. Mas Jesus ressuscitou dos mortos para dizer que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós não vivemos sob nenhuma outra autoridade e nem reconhecemos nenhum outro principado a não ser o de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É a esse Jesus que eu quero te convidar para falar agora. Vamos orar? Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos como igreja, pedindo que o Senhor nos ensine a discernir quem é César e quem é o nosso Senhor e Redentor. Nos ensinando a discernir como nós podemos dar a César o que é de César. Jesus, cumprindo, Senhor Jesus, a obediência à autoridade civil que está aqui registrada na Tua palavra em Romanos 13. Mas como nós podemos fazer isso sem que de maneira nenhuma nós entreguemos a César aquilo que apenas a Ti cabe dar, Jesus Cristo? Nossa adoração, nossa confiança, nossa esperança, nossa submissão última. Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, nós estamos vivendo num momento muito complicado aqui no nosso país. Para tantas questões complexas nós não temos resposta, mas nós estamos confiados na Sua palavra que nos diz: aquele que carece de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará livremente, conforme nos diz o Teu servo Tiago. Jesus Cristo, nós estamos pedindo agora sabedoria do Teu Espírito, sabedoria para discernir como Te agradar no meio disso tudo, como Te glorificar no meio disso tudo, e como, sobretudo, sermos a igreja que proclama o Evangelho da salvação em Jesus Cristo. Jesus, nos ajuda, Senhor, tem piedade de nós. Se nós faltamos com o amor cristão, se nós faltamos com o respeito cristão ao nosso vizinho, Jesus, nesse cenário das eleições, que o Senhor possa trazer convicção de pecado ao nosso coração e possa trazer a oração correta de arrependimento aos nossos lábios, não da boca para fora, não por causa dessa série de sermões, mas porque o Teu Espírito nos lembra, Jesus, que em última instância nós estamos aqui como arautos do Seu reino, que a nossa primeira pátria é a Sua pátria, Jesus, que nós temos dupla cidadania, mas que nossa primeira filiação, nossa primeira pertença é a Ti, que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigado, Jesus. Nós oramos pelas autoridades civis que serão empossadas em janeiro. Oramos pedindo que o Senhor dê-lhes sabedoria, dê-lhes discernimento. Mas nós novamente reafirmamos, nós não reconhecemos outra autoridade final sobre nós, senão o Senhor e a Sua palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém.